Olá, queridas crianças. Aqui é a tia Paula. Vim aqui para trazer para vocês uma pequena catequese, né? É, Mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, né? Sem se ver, né? Sem a nossa catequese presencial, eu vim aqui trazer uma pequena catequese para vocês. Estamos no mês de agosto. Então, esse mês de agosto, para a nossa igreja, é dedicado às vocações. Mês de agosto é dedicado às vocações. Mas quando se fala em vocação, as pessoas pensam em talentos, né? Às vezes a pessoa tem uma vocação para ser professora, tem vocação para ser médico, né? Vocação para ser, não sei, engenheiro, né? Mas vocação, o que significa vocação? Significa chamado, né? Então, para nossa igreja, a vocação tem um significado um pouco diferente. Então, a vocação para a nossa igreja está mais relacionado, tem mais a ver com o chamado de Deus para cada um de nós, o chamado que o Senhor tem. Então, em cada domingo do mês de agosto, né, a nossa igreja dedica a uma vocação. Então, no primeiro domingo, foi dedicado ao sacerdote. E quem é o sacerdote? O sacerdote é o padre, né? E o padre recebe esse chamado de ser totalmente de Deus, né? Quando ele está lá celebrando a missa, é como se fosse o próprio Cristo. Ele recebe esse chamado de servir a Deus completamente, né? Na nossa igreja, nosso padre. Então, o primeiro domingo foi dedicado ao sacerdote, aos nossos padres. Quando fala sacerdote, vamos lembrar, é o nosso padre, é o padre. Então, o segundo domingo é dedicado à família, mas também dedicado ao pai, que está representando a família. Tá dedicado aos pais, ao Dia dos Pais, né? Mas relaciona-se também com a família, a formação de uma família, né? Aquele pai, aquele homem, né, que sente o chamado de ser pai, de construir uma família, e aquela mulher que sente o desejo de ser mãe e ter filhos. Aí eles formam uma família. Então também é um chamado, é uma vocação, né? E essa família vai viver, né, em comunhão com Deus, ser uma família cristã que segue a Deus, né, os princípios de Deus. E o terceiro domingo é dedicado à vida religiosa. São aqueles homens e mulheres que têm uma vida dedicada a Deus, né? Sente um chamado de viver servindo a Deus e ao próximo, né? Vivem uma vida consagrada a Deus. Por exemplo, vou citar um exemplo de vida consagrada. O frei, a freira, aquelas pessoas que vivem em comunidade. Vou citar um exemplo de uma comunidade muito conhecida, comunidade Canção Nova. São pessoas que vivem, né, para servir a Deus numa comunidade, num objetivo só, né? São pessoas que se dão a vida, se consagram a Deus, né? Estão servindo a Deus e ao próximo. Também o quarto domingo, né, que é dedicado aos leigos, né, e aos catequistas. O último domingo é dedicado aos catequistas. São aquelas pessoas, né, que muitas vezes saem das suas casas, são pessoas que, que servem a Deus na igreja, dentro da igreja, né? São pessoas assim que não seguem uma vida religiosa, que não sentem o chamado de ser padre, mas querem servir a Deus na comunidade, na igreja, dentro da igreja, né? E ao mesmo tempo vai estar servindo ao próximo também, né? Por exemplo, a catequista aqui, tia Paula, ela sentiu esse chamado de ser catequista, né? Eu sou leiga,
mas sirvo a Deus através da catequese. E outras pessoas seguem ao chamado de Deus como leigo, servindo uma pastoral, por exemplo, a pastoral da criança, a pastoral da liturgia, a pastoral da família. Aí servem a Deus, né, e ao próximo através das pastorais e movimentos. E também é o dia do catequista, a gente também dedica ao catequista nesse dia. Então, que possamos seguir o chamado de Deus dentro de nós. E você, catequizando? E você, né, criança? Que chamado de Deus você sente no coração, né? O seu sim de estar participando na catequese já é um chamado de aprender as coisas de Deus, de estar ali participando. Isso é um chamado. Esse é o chamado que Deus fez para você no momento, nessa fase, né? Esse sim de participar da catequese, de estar ali, ser uma boa criança para os seus pais, ser obediente. Isso é um chamado também que Deus faz para você. Então, dedico neste domingo dedicado aos pais, né? À família. Então, especialmente hoje, Dia dos Pais, dedico um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Deus abençoe, né? Nessa vocação, nesse chamado que o Senhor Deus fez a vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima.